Uma palavra com você. Você veio para receber uma palavra da parte de Deus? A palavra da oferta foi uma introdução daquilo que eu vou ministrar, é uma continuidade. Amém? Eu quero falar sobre a necessidade da gente viver além da sabedoria humana. Salomão é um exemplo disso, de alguém que ele não viveu com a sabedoria lógica. Talvez você tenha acompanhado os noticiários aí, é bem possível que sim. Você viu a missão Artemis 2, do homem indo até a Lua. E a hora que eu fiquei olhando como que aqueles astronautas desceram lá no mar, eu falei para minha esposa, nem com 2 milhões na minha conta eu teria coragem de fazer isso. 2.800 graus. A hora que ela está entrando na atmosfera, que aquela cápsula atinge no seu exterior. Já imaginou o que é isso? Você dentro de uma cápsula, sabendo que do lado externo está 2.800 graus. Falei, não toparia. Aí você tem que cair com 2 tipos de paraquedas. Vai te desmanchando, abre um paraquedas. Outra cápsula, mas outros paraquedas. Um errinho ali. Basta um paraquedas desse não abrir. E tudo se vai. É uma sabedoria humana extraordinária. Não é verdade? Então, quando você olha para aquilo, você fala, o homem tem muitas capacidades, extraordinárias. Agora, eu quero dizer para você que toda essa capacidade humana, extraordinária, que você olha e você fica assim, meu Deus, como que isso é possível? Ainda é uma sabedoria natural. Ainda é uma sabedoria humana, não é espiritual. Salomão experimentou uma sabedoria além da natural, ele experimentou uma sabedoria espiritual. Então é importante que nós vivamos com uma sabedoria além do natural. Que sabedoria é essa? Além da sua capacidade. Porque às vezes a gente se depara com situações que a gente de fato não consegue resolver. Situações difíceis que nos deixam em pânico. Já tentei de tudo, não sei como resolver. Tudo aquilo que está no âmbito humano, natural, você tentou. Talvez você está com problema no seu casamento, você fala isso, olha, não sei mais o que fazer, pastor, já tentei de tudo, já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. Tudo que está no alcance humano, eu já tentei. Mas eu quero dizer para você que nós que somos filhos de Deus, nós não vivemos só por esse conhecimento natural. Nós vivemos pela sabedoria espiritual que vem do Senhor. Então tudo isso é uma bênção. Mas isso não é tudo que Deus tem para nós. Isso é o que o mundo tem, é o que a sua capacidade pode fazer, é o que a sua força pode fazer, é o que o seu braço pode fazer. Em Daniel capítulo 2, do capítulo 12 ao 17, conta-se uma história interessantíssima. Sadraque, Mesaque, Abidnego faziam parte da corte babilônica. Eles eram os sábios babilônicos, embora jovens. Daniel, nessa época, tinha 17 anos. Imagina, um jovem de 17 anos, é um conselheiro do rei, porque havia sobre ele uma sabedoria sobrenatural, espiritual. Não era natural. E existiam muitos outros sábios, naturalmente. E o rei teve um sonho. E ele não conseguiu interpretar aquele sonho. E o que ele disse? Chama todos os sábios. Porque eu quero que eles interpretem o meu sonho. E claro, os sábios chegaram e falaram, rei, conte-nos o sonho que interpretaremos. Ele disse, não, se vocês são sábios mesmo, vocês vão falar o que eu sonhei, e então dar a interpretação. Porque se eu contar o sonho, vocês vão falar qualquer coisa e vão me enrolar. Então, se de fato vocês são sábios, vocês vão me contar o sonho e a interpretação. Já imaginou você numa situação dessa? Você descobriu o que o pastor Zeca sonhou na noite passada. Se eu te contar o sonho, você pode interpretar, amém? Mas falar, olha, você vai ter que me contar o que eu sonhei e depois interpretar. Eles falaram, isso é impossível aos homens. Falaram desse jeito. Aos homens, isso é impossível. Ninguém pode conceder o que você está pedindo. E o rei ficou furioso. Fez o quê?
mandou matar todos os sábios. Vou ficar só com os tolos aqui. Matar todos os sábios, imagina. O que ia ser, meu Deus, o império? Mata todos os sábios, sobra quem, irmãos? Ele decidiu matar todos os sábios, lançou um decreto. Só que quando foi convidado esses sábios diante do rei, Daniel não estava. E ele ficou sabendo depois desse decreto. Aí que ele entra em cena para resolver essa situação. Leamos o texto. Depois que eles disseram, não tem como resolver esse teu problema, volta o verso anterior, verso 11. O que o rei pede, os sábios naturais dizendo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Ele diz, não posso resolver o seu problema. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria, presta atenção nisso, com sabedoria e bom senso. Já começou desde o início com sabedoria. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo de Daniel. A Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Está aqui. Essa situação deixou homens sábios, os mais sábios que havia na face da terra, em pânico. Diante deles, uma decisão que lhe custaria a vida. E eles não conseguiram, diante daquela situação, achar uma saída. E Daniel fez algo interessante. Ele chamou os 3 amigos diante daquela situação e foram orar. Foi isso que ele fez. O que aconteceu? Ele orou e Deus revelou para ele aquele acontecido. E aquela situação que era de morte, uma notícia terrível, imagina você levantar de manhã e falar, ó, ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão. Mas o que eu fiz? Nada, mas vai. Você vai ficar lá. Todos os seus bens estão bloqueados. Entra aqui. Imagina, PF batendo na tua porta e falar isso. O que você fez? Ah, você criticou o governo. Você falou que eu sou careca. Não pode. Mais ou menos isso. E pior do que isso, não era só preso, era ser morto mesmo. Como que a gente reagiria? Diante de algo inocente. Você não fez nada para aquilo. Sabendo que o decreto do rei, não tem como advogado intermediar. Se ele decretou, só ele pode revogar por boa vontade. Então eles estão diante de um problema difícil, aparentemente sem solução. Talvez você tenha passado por isso, diante de um problema, diante de uma situação, aparentemente sem solução. Talvez você já disse aquela frase, pastor, eu já tentei de tudo. Você está diante de um problema insolúvel, você não sabe como resolver. Mas deixa eu dizer uma coisa bem verdadeira para você. Deus, Ele permite que a gente passe por essas situações, para que a gente possa olhar para Ele, buscar nele a solução, o nome dEle ser glorificado, e Ele nos colocar em um outro nível, muito melhor do que nós estávamos antes. Amém? É importante você entender que todo mal que vem sobre você como filho de Deus, não vem para te destruir. Todas as vezes, irmãos, que eu passo por algo difícil, que aquilo está me afligindo, aquilo me afeta, eu penso nisso, Senhor, como que isso vai cooperar para o meu bem? Porque Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Você crê nisso, amém? Então eu creio que tudo que me acontece não vem para me destruir. É importante você ter essa percepção, que tudo aquilo que vem sobre você, vem para te elevar, vem para te promover. Mas por que muitas vezes nós patinamos e não vemos resultado?
porque nós queremos resolver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência natural, com a nossa sabedoria natural, mas vou te falar uma verdade aqui. Tem situações difíceis que com a tua sabedoria natural, com o conhecimento humano natural, não pode ser resolvido. O homem pode resolver muitas coisas, tem que enviar para a lua, mas tem coisas que ele não pode resolver. Tem situações que o médico vai resolver, mas tem situações que ele vai dizer não há mais o que fazer. Então tem situações que realmente a gente não sabe o que fazer. A Bíblia diz em Romanos 1:22, que aqueles que afirmam ser sábios, na ótica desse mundo, tornam-se tolos. Por quê? Porque há certas situações que você pode chamar o homem mais especial, mais sábio, não há o que fazer. Agora há uma promessa para nós. Em tempos difíceis, talvez em tempos de instabilidade, de crises, de guerras, como nós temos vivido, há uma promessa, que o Senhor nos daria estabilidade. Amém? Que o Senhor nos daria, mesmo no caos, mesmo na guerra, paz. Mesmo na escassez financeira, abundância de recursos. Mesmo no meio de tanto de divórcios, de um casamento abençoado. Mesmo no tanto de pessoas enfermas, uma saúde extraordinária. Olha o que diz Isaías 33, verso 6. Ele será o firme fundamento, falando de Jesus, o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Ele está dizendo, olha, haverá um tempo de firme fundamento, de estabilidade, de segurança. Vai estar diante de você uma porta de salvação, uma porta aberta diante das adversidades que você enfrenta. Haverá uma saída para tudo aquilo que você olha e fala, não sei como resolver isso. Talvez você está com a dívida, você fala, meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? Você olha para aquilo que você ganha, você olha para a realidade, você fala, é impossível. Talvez você está diante de uma situação dessa aqui hoje. Você não sabe como resolver, você já tentou de todas as formas naturais. Talvez você deseja ter um filho, já tentou de tudo quanto é médico, já foi em tudo quanto é lugar. Talvez você tenha tentado resolver um problema dentro da sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com seus pais. Há uma promessa de estabilidade, de portas abertas, amém? Nós não fomos chamados para viver no caos, nós passamos por ele. Ele vem, é verdade, mas nós saímos do outro lado. E a gente precisa ter essa sabedoria para a gente fazer a leitura do tempo, de saber o que Deus espera que nós façamos diante de cada situação. Diga para o vizinho aí, em cada situação requer uma ação específica. Não é porque Deus falou uma coisa para mim e deu certo, que se você fazer vai dar certo para você. Sabe, é igual a criação de filhos, né? Tem filhos que são barros, mas tem filhos que são cera. Ele pode cometer o mesmo erro. Se você der a mesma correção, você vai ter problema. Por quê? Tem um que quando vem o sol derrete. Não é assim? Mas tem um que quando vem o sol, se for barro, enrijece. Então, em cada situação, a gente precisa de discernimento espiritual, de percepção, para saber o que a gente faz, como que a gente lida. Não é padrão, nada na nossa vida é padrão. Eu fico vendo as pessoas pagando cursos caríssimos com coaches. Você tem um coach que é o coach dos coaches, amém? Só você orar por ele, não que você não possa fazer isso. Não quer dizer que você tem uma fonte ainda melhor. Tenha dele, mas tenha uma fonte superior, que é do Senhor Jesus Cristo, que Ele prometeu que nos daria estabilidade, nos daria salvação, nos daria direção. Ele é a resposta de todas as coisas. 1 Crônicas 12:32 diz assim, a tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir. E ele comandava todos os seus parentes. Há uma promessa de uma sabedoria especial. Precisa discernir o tempo. Está todo mundo em crise.
Mas Deus pode abrir uma porta para você e você prosperar na crise, porque Ele te deu uma sabedoria especial. É assim que Deus faz, diante de situações adversas, que a gente não sabe o que fazer, Deus dá uma sabedoria especial. Eu sempre testemunho para os irmãos. Toda vez que eu reunia na minha família, tinha uma pessoa dentro da minha família que criava contenda, me criticando por ser pastor, me criticando por ser crente, e atrapalhava o ambiente. Eu ficava mal com aquilo. Falei, Senhor, eu não aceito isso acontecer mais não, me dá uma sabedoria, me ajude como resolver isso. Deus me deu uma estratégia. Falei, vou fazer isso. Falei, Senhor, só me dê mais uma oportunidade, na próxima oportunidade eu vou fazer. A próxima reunião que teve, começou, né, jogar os pontinhos. Ouvi, falei, não vou agir mais pela carne, porque eu tentava convencer ele com argumentos naturais, mas agora eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma sabedoria dos céus, que quando eu falar, a minha palavra vai ter peso, e vai ser a última vez que isso aqui acontece. Eu me levantei da cadeira, cheguei e falei, olha, se você acha que todo pastor é ladrão, toda igreja está errada, faça como eu, vai lá e seja o pastor que você sempre quis ter, e faça, exerça o ministério, da forma que você acha que é certo, e abençoe as pessoas à sua volta, mas você só critica, só fala, o que você está fazendo para mudar a vida das pessoas? O que você tem feito? Assim, eu decidi ir fazer diferente, não simplesmente criticar. Irmãos, pensa numa pedrada santa. Nunca mais aquilo aconteceu. Sabe o que acontece hoje? Quando ele entra em apuros, para quem que você acha que ele liga? Para mim. Pergunta, pede oração, e aí, o que eu faço? Está difícil. Nunca mais falou aquilo. Porque eu pedi para Deus uma sabedoria para resolver um conflito familiar. Talvez você tenha passado por uma situação e você só lamenta aquilo. Não peça para Deus uma sabedoria para resolver isso. Fala, Senhor, me dê uma sabedoria espiritual, fala comigo em sonho, fala no meu espírito, usa alguém para falar. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, amém? Então aquilo que nós pensamos é gerado pelo Espírito. Então peça, Senhor, que aquilo que eu pensar, aquilo que vir no meu espírito, é a sua vontade, porque nós temos a mente de Jesus. Então não fica se culpando quando você orar e a sua mente devagar, não é? Quando a gente começa a orar por algo, às vezes é assim, você começa a orar por algo, você começa a orar por você, não quero tanto que Deus faz isso, mas daqui a pouco você lembra de fulano, e sua mente começa devagar, não, aquilo que vem na tua mente, vai orando, vai orando, vai orando, é o Espírito te guiando, para abençoar outras vidas, outras pessoas, daqui a pouco você volta naquilo que você começou, não se culpe por isso não, é o Espírito te conduzindo, mas você acha que é você saindo daquilo que você quer orar, porque talvez, sabe o que tem acontecido? Você quer orar por algo, mas o Espírito quer que você ore por outra coisa. A Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos como orar como convém, mas Ele intercede por nós. Então não se culpe quando tua mente vagar. Estou lá orando, lembrei do pastor Zeca, ore por mim. Lembrei da pastora Carol, ore por ela. Lembrou do seu discipulador, do seu líder de célula, lembrou do seu filho, não sei, lembrou do pacote de arroz que está lá acabando. Ore, fala, Senhor, que não deixe faltar, mas continue orando, não pare, porque nós temos a mente de Cristo, e às vezes Deus vai te levar para orar por coisas que você nunca pensou, isso é ser conduzido por Cristo. Talvez Deus vai colocar diante de você pensamentos, soluções. Onde imaginaria que o Senhor chegasse e falasse aquilo, seria a solução de um conflito da minha família? Mas Deus, Ele vai dando essas percepções. Talvez você não consegue compreender como agradar a sua esposa. Eu sei que é difícil, irmãos, mas é possível. Há uma sabedoria além do natural. Talvez você não consiga entender a sua esposa, mas Deus entende, foi Ele que fez. Ore para o Senhor, me dê discernimento de como que eu agrado essa mulher. Porque se eu falo sim, não é assim, quando o homem quer jogar futebol? Posso jogar futebol? Pode. Aí você vai? Não acredito que você vai. Você vai me deixar sozinho aqui. Mas talvez o homem é o complicado da casa. Aí você fala, já tentei de tudo, não entendo esse miserável, nada que eu faça está bom para ele. Você não entende ele, mas tem um que entende.
Você vai saber como mudar ele. Ele vai mudar, em nome de Jesus. Se você orar, ele muda. Há uma sabedoria. Você fala, não tem jeito. Não, é que você ainda não recebeu de Deus a sabedoria, a atitude correta para mudá-lo. Tudo é possível ao que crê. Amém? Eu não acabei de ler aqui que Jesus falou isso. Tudo que pedir lhe será concedido. Então peça sabedoria. Eu não sei mais o que fazer. Olha, meu trabalho está assim, minha família está assim. Talvez você não saiba por que alguma pessoa da sua família está nessa condição. O que está acontecendo com o seu negócio? Por que não prospera? Por que não avança? O que está acontecendo com o seu ministério? Por que sua célula não avança? Por que ela não cresce? Por que ela não multiplica? Peça para Deus, Senhor, onde eu estou errando? O que eu tenho que fazer? Me dê uma estratégia. Deus sempre dá. Deus nunca vai nos deixar sem respostas. Amém? Então o mundo ele pode ter respostas gerais. Talvez você está aqui, meu Deus, com quem que eu vou casar? Decisão difícil é essa. Não sei que faculdade eu vou cursar. Estou com problema no meu casamento, já estou casado, como que eu resolvo? E assim vai. Há uma sabedoria disponível para você. Amém, queridos? Sabe, o templo ele foi construído de uma forma especial. Existia o santo, os santos dos santos. Existia o pátio do templo, o santo e o santo dos santos. Com a vinda de Jesus Cristo, o santo com os santos dos santos foi rasgado, de alto a baixo. Mas isso aponta que toda solução ela está em Deus. Porque no pátio tinha a luz natural do sol, que é a sabedoria natural. Mas dentro dos santos dos santos, sabe o que iluminava ali o templo? Os candelabros. A luz espiritual. Então é importante você entender que há dois tipos de sabedoria. Há a sabedoria natural, inata, que Deus já te deu, mas há uma sabedoria espiritual, que quando você pedir, Ele vai te mostrar a solução. Pastor, mas como que eu faço isso? Muito simples. Sabe o que Daniel fez? Quando chegou naquela situação? Ai meu Deus, eu vou morrer, e saiu gritando pela rua, foi isso que ele fez? Perdeu a noite de sono, meu Deus, não vou dormir agora. Estou chateado, estou triste, entrou para o quarto em depressão porque eu vou morrer. Não, ele falou o quê? Eu tenho 2 amigos que são crentes, vou chamar eles para orar comigo. Então, diante de situações adversas, a gente chama as pessoas para orar com a gente. Fala com o seu líder de célula, ora comigo, me ajude em oração. Fala com o seu amigo, me ajude em oração, estou com um problema, você pode levantar comigo tal hora para a gente orar junto por isso? Chame as pessoas para orar, ore. Compartilhe as suas dificuldades, mas compartilhe com quem vai orar com você. Talvez você fala com todo mundo, mas não fala com quem de fato pode orar com você e te ajudar nessa batalha. Compartilhe as suas dificuldades, não fique com vergonha, não fique com orgulho, ou não ache desnecessário. Compartilhe e peça oração, foi isso que ele fez. Deus disse que ele chamou os amigos para orar. Falou para o rei, me dá uns dias aí que nós vamos resolver esse negócio. Às vezes tudo que nós precisamos, irmãos, é pedir. Tiago 4, verso 2 diz isso. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não precisava fazer nada disso. Só precisava pedir. Ele diz, não tem porque não pedem. Talvez você tenha trabalhado que nem doido. Feriado atrás de feriado, o dinheiro continua não dando. Aí você fala, eu tenho que trabalhar mais. Não, pede sabedoria para Deus. Fala, Senhor, me diga o que fazer, eu quero diminuir meu trabalho, minha carga não é aumentar, me dê sabedoria para minha renda ser mais do que suficiente na minha vida. Amém, queridos? Então é pedir, peça a Deus, e continua pedindo. Mateus 14, verso 28 e 29, respondeu-lhe Pedro, se és o Filho de Deus, se tu és o Filho, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que aconteceu? Pedro andou sobre as águas, foi o único que andou. Por quê? Porque ele pediu. Afundou depois. Mas ele foi socorrido por Jesus. Mas foi o único que andou. Os outros nem fé para andar teve. Mas por quê? Porque pediu Jesus, deixa eu ir contigo. Posso andar sobre as águas como você? E ele andou. 2 Samuel 12, verso 8. Fala de Davi. Davi teve muitas mulheres. Mas ele acabou adulterando com outra, que não era dele. Ele diz, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Dei a você um reino.
Se tudo isso não for suficiente, você merece apanhar, foi isso que Deus falou? Você merece um tapa na bunda, merece um chicote, é isso que ele falou? Rapaz, já te dei tudo, toma vergonha na sua cara. Não, ele não falou isso não. Ele falou, ó, se você não achasse que isso fosse suficiente, e me tivesse me pedido, eu lhe teria dado ainda mais. Então aquilo que a gente necessita, peça para Deus. Talvez você está com um problema no seu casamento, fala, preciso trocar de parceiro. Não, pede para Deus, Senhor, muda essa situação. Muda essa situação. Amém, irmãos? Daniel 2:28. Depois que eles oraram, olha o que ele disse. Mas existe um Deus nos céus, que revela os mistérios. Diga assim, Deus revela mistérios. Há muitas situações que o homem não pode resolver. Até hoje o homem não resolveu a cura do câncer. É um mistério. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Presta atenção, Deus pode te mostrar coisas que ainda vai acontecer, para você se preparar, para você ter estratégia. Deus pode mostrar uma crise financeira que está por vir, uma nova pandemia que está por vir. Deus pode mostrar muitas coisas que podem acontecer, ou um tempo de grande prosperidade, e te fazer ser abençoado. Deus pode mostrar esses detalhes. O texto diz que Deus mostrou o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram pela tua mente quando estava deitado foram as seguintes. Aí ele vai começar a mostrar, porque aquela imagem, aquele sonho, Nabucodonosor teve, o rei teve, acerca daquela estátua, representava o futuro. Mas quem mostrou o futuro? Somente Deus mostrou o futuro e revelou ele a Daniel. Então o que aconteceu? Ele revelou ao rei o que aquilo significava. Que aquela estátua significava os reinos que haveriam de vir. Projeta aí Daniel 2, 37 e 38. Porque os versos 37 e 38 fala exatamente sobre isso. O que iria acontecer nos tempos depois. Ele diz, tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino. Olha que ele não era um rei qualquer, era rei sobre o mundo. O Deus dos céus concedeu poder, força e glória. Pode passar o verso seguinte, 38. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, qual foi a visão que ele teve? Ele teve a visão de uma estátua que ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata. O seu ventre, a parte abdominal era de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram misturados com barro, ferro misturado com barro. Imagina você ter um sonho desse, fala, não faz nenhum sentido esse negócio, mas sabe aquele sonho que você tem, você fala, não entendi nada, mas quer dizer alguma coisa? Já teve um sonhozinho, amém? Pede para Deus dar discernimento. Toda vez que você tem um sonho, o Espírito vai ministrar no teu coração que ele tem um significado. Deus já me deu muitas visões, coisas que aconteceriam no futuro através de sonhos, percepções do que está acontecendo no momento através de sonhos. É uma forma de Deus falar. Então a gente precisa orar para quê? Para entender o significado dos sonhos. Lembra que José saiu da prisão porque ele interpretava sonhos. E o que ele fez? Ele chegou, revelou, mostrou tudo, falou, sabe o que vai acontecer? Vai vir um reino assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer que vai levantar um outro reino, e foi explicando. A minha ideia é que não é entrar nisso aqui, só explicar para você que ela tem todo um significado, o próprio texto explica depois. Ele resolveu o problema daquele rei, ele resolveu aquele problema que estava com ele, e sabe o que aconteceu depois disso? Olha o que diz, Daniel 2, 46 ao 49, o que aconteceu com a vida de Daniel? Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Imagina, os servos que se prostravam diante do rei, mas ele resolveu um problema tão impressionante para o rei, que ele se prostrou diante de Daniel, prestou-lhe honra, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Pode ir passando. O rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é Deus dos deuses. Ele era Rei dos reis
Mas Deus é Deus dos deuses. Pode até ter reis sobre reis, mas não existe ninguém que é Deus sobre deuses. Então ele diz, o Senhor dos reis. Ele reconheceu que ele não era rei dos reis. Os reis dos reis era o próprio Deus. E aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel em um alto cargo, e o cobriu de presentes, e o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Glória a Deus por isso. Sabe o que esse texto nos ensina? Que essa situação que tem acontecido com você, de dificuldade, talvez você tenha sido lá na sua empresa caluniado, você tem passado por situações que você só vê o mal. Talvez você tenha passado por crises, por dificuldades financeiras, por problemas de enfermidade, crises conjugais. Olhe lá na frente. A hora que você passar por isso, Deus vai te promover. Agora ore para que essas situações sejam de fato solucionadas. Fala, Senhor, me dê estratégia, mostra-me o futuro, mostre a solução para isso. Salmo 103, verso 7, diz que Deus fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Deus vai te mostrar o caminho certo, cada detalhe, cada passo que você precisa dar. Você crê nisso? Amém? Talvez você está aqui, você fala, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus te trouxe aqui para dizer que tem jeito. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser revertido, basta você assumir uma posição. O que ele fez? Ele não se desesperou, ele não se angustiou, ele se posicionou, falou, eu vou buscar os meus amigos e vou orar, eu vou buscar em Deus a solução desse problema. Sabe o que aconteceu? Aquela situação que era para a morte, promoveu ele se tornou governador da província da Babilônia, e ele foi colocado como líder, como chefe de todos os sábios, e em tudo ele foi promovido. A Bíblia diz que Salomão, lá em 1 Reis 10:3, diz uma coisa impressionante, voltando à ministração que eu ministrei na oferta. Ele fala que Salomão, olha aqui para esse texto, Salomão respondeu todos os questionamentos. Diga assim, todos os questionamentos. Rainha de Sabá foi até ele, e tudo que ela perguntou, ele respondeu. De que forma? Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quer dizer para você que Deus pode te dar uma sabedoria sobrenatural, especial, para que quando as pessoas te procurarem, você vai ser a resposta da vida delas, você vai ser a solução da vida delas, para aqueles que estão à sua volta, na sua vida, na vida de outros. Tudo que nós precisamos é nos posicionar em Deus e dizer, Senhor, me dê a sua sabedoria, me dê uma sabedoria espiritual. Eu não quero viver pela sabedoria dos homens naturais, eu quero viver pela sabedoria espiritual. Jesus tinha ela de uma forma plena. Ele chegava no velório, a sabedoria natural dizia o quê? Não tem mais jeito. Ele diz, tem. E ressuscitava o morto. Chegou diante dele um cego de nascença e diz, não tem jeito. Ele diz, tem. Fazia o cego ver. Chegava diante daqueles que não andavam e diziam, esse aqui não tem mais jeito. Ele diz, tem. Levanta e anda, toma teu leite e anda. Jesus tinha sobre ele uma sabedoria espiritual. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Qual tem sido esse obstáculo insolúvel, essa situação insolúvel, que você não sabe como resolver? O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, há uma sabedoria que você pode acessar para esse problema insolúvel ser como foi na vida de Salomão. Nada
vai ser demasiadamente difícil para você. Você crê nisso, amém? Não haverá problema sem solução. Isso é fé. É você crer que não há solução que não possa ser resolvida através da oração. Mas eu falo, pastor, não tenho conseguido orar. Faça como Daniel. Chame eles para orar com você. Vamos orar. Talvez eu tenha colocado agora pessoas que você deve chamar para orar. E vou falar uma coisa para você. Quando alguém chamar você para orar, ore com ele. Eu quero a partir de hoje criar essa cultura aqui entre nós. Se alguém chamar você para orar, chame as pessoas que você conhece, próximas de você. Você sabe que tem a mesma fé que você. Me ajuda a resolver esses problemas. Ore comigo. Eu te garanto, as portas se abrirão. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você. Coloca diante de Deus agora essa situação impossível. Jesus, nós cremos que o Senhor é o sábio dos sábios. Toda sabedoria vem de Ti. Toda sabedoria vem do Senhor. Toda saúde vem do Senhor. Toda riqueza vem do Senhor. Toda glória vem do Senhor. E não há nada impossível que o Senhor não possa mudar. Espírito Santo, remove, Senhor, da nossa mente toda impossibilidade. Coloque agora, Pai, na mente de cada um aqui, esses parceiros de oração. E eu declaro que nessa semana nós vamos fazer isso, nós vamos orar. É a tua sabedoria especial sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. E nada será demasiadamente difícil para eles. Pai, eu oro por essa mulher que tem orado pela transformação do seu marido. Eu oro por esse homem que tem orado pela transformação e mudança dessa mulher. Eu oro por esses pais que têm orado pela transformação dos filhos. E eles já têm se cansados, porque eles têm orado e não têm visto o resultado. Pai Jesus, eu quero que o Senhor coloque diante deles agora, Pai, essas duas outras pessoas para orar com ela, para orar com ele. Senhor, e nós não vamos desistir daquilo que o Senhor tem reservado para nós. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer. O Senhor vai intervir e vai mudar essa sorte. Eu oro, Pai, pelos endividados e declaro portas abertas. Eu oro por aqueles que estão debaixo de escassez, que eles experimentem abundância. Eu oro, Jesus, eu oro por aqueles que estão debaixo de dificuldades espirituais. Eu declaro as cadeias quebradas, favor renovado, as portas abertas, e eles vão jejuar, eles vão orar, eles vão buscar o Senhor e terão sonhos proféticos. Eu declaro que ainda essa noite, Pai, o Senhor vai falar com os teus filhos em sonhos. O Senhor vai nos dar revelações daquilo que vai acontecer, das soluções que nós não sabemos o que fazer. O Senhor vai mostrar para nós, para os irmãos, para os teus filhos, percepções espirituais que eles não tinham. Pai, mostra em sonhos aos teus filhos, de forma profética. Dê a ele a capacidade de interpretar, dê-lhe, Senhor, a capacidade de entender, como Daniel entendeu. Oh, Jesus, nos dê essa sabedoria que vem do alto, para resolver os problemas da nossa casa, da nossa empresa, da igreja, da célula. Oh, Espírito Santo, nós precisamos da tua sabedoria, nós precisamos do teu entendimento. Nós abrimos mão do nosso conhecimento natural, dos nossos diplomas. Oh, Espírito, que seja o Senhor a nossa sabedoria, que seja o Senhor a resposta para todos os nossos anseios. Oh, Espírito de Deus, eu declaro
Pai, que o Senhor vai se revelar a nós de uma forma especial. Pai, os teus filhos terão percepções extraordinárias. Pai, usa os teus filhos de forma profética, e que eles sejam também, que sejamos também as soluções na vida de outras pessoas. Pai, nós oramos para que o poder dos céus seja derramado sobre nós nesses dias. Eu quero do alto o poder do Senhor liberado sobre nós, a unção do alto, para resolver todas as adversidades, para experimentarmos a solução de todas as crises. Jesus, libera do alto essa unção. Peça ao Senhor, enquanto o louvor estiver ministrado, fale com Ele. Quem que você gostaria que fosse orar com você? Peça para Ele sonhos proféticos, peça para Ele percepção no Espírito do que fazer, peça para Ele para que você vá além da sabedoria natural. Fale com Ele agora. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Diga para Ele. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Sim. Eu posso ir além do impossível. Em ti diga para Ele. Não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Diga para Ele. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu, em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Levanta as mãos para os céus, ou uma das mãos pelo menos, e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti nada posso fazer, mas se o Senhor é por mim, nada será contra mim. Eu recebo a sabedoria do alto, a paz do teu Espírito, que o Senhor cuida da minha vida. Eu entrego em tuas mãos a solução dessa circunstância, desse problema. Eu entrego em tuas mãos e reconheço que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. E eu entrego
em tuas mãos a minha vida. Eu descanso em ti. Faz de mim uma pessoa cheia de fé, de expectativa, de que essa situação adversa não é para me envergonhar, não é para minha morte, não é para minha destruição, não é para minha queda, é para me promover, e eu serei promovido para um novo nível, melhor, mais elevado, mais honrado, mais favorecido, mais agraciado, e as pessoas verão, o mundo verá que o Senhor é Deus e o Senhor reina na minha vida, e o Senhor levanta aqueles que te servem, o Senhor exalta aqueles que se rendem a ti, e nós nos rendemos e entregamos a nossa vida a ti, os nossos problemas a ti, as nossas aflições estão todas entregues a ti. Muda elas e muda o meu coração, para que eu descanse na tua bondade, no teu favor. Espírito Santo, eu declaro sobre a vida, Senhor, da tua igreja, Pai, que eles possam experimentar nesses dias esse favor do Senhor. Eu oro para que ainda essa semana haja resposta para essa solução. Use pessoas de formas proféticas para liberar profecias, use sonhos proféticos para ser soluções, e use percepções espirituais, use, Pai, a revelação da tua palavra, para que eles tenham a solução para todos os problemas. Nós declaramos o milagre do Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Olha para mim aqui.